Gonçalo, muito obrigado por acederes a conversar aqui um pouco connosco, na tua qualidade de responsável pela Portugal Fresh e não só. És a pessoa e produtor que és também, és a pessoa indicada para nos traçares um retrato do que se passa no setor das frutas, dos legumes e também das flores. Queres dar-nos uma ideia de qual é a situação global? Bom dia, eu é que agradeço o convite, é sempre um privilégio para a Portugal Fresh e para mim em particular poder trocar aqui algumas opiniões, ainda por cima neste contexto desafiante que temos neste momento e sempre com a esperança de nos encontrarmos brevemente a fazer negócios na agroglobal, que é isso que todos desejamos. Era bom por todos os aspectos. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que o setor das frutas, legumes e flores está aqui a atravessar um desafio enorme, como quase todo o setor agrícola, e, portanto, os empresários não têm parado, continuam a trabalhar afincadamente para conseguirmos manter a cadeia agroalimentar a funcionar e para que os consumidores tenham acesso aos nossos produtos. No entanto, há aqui setores com bastante mais dificuldades do que outros, por exemplo, o setor das plantas ornamentais e das flores tem sofrido muito porque grande parte do mercado parou completamente. Ou seja, estamos a falar de um setor que tem um volume de negócios mais ou menos de 600 milhões de euros e que a sua exportação é muito nesta janela entre a semana 10 e a semana 22. E, por exemplo, o conjunto de empresas que costuma ir com a Portugal Fresh ao maior evento de plantas ornamentais do mundo, que é o IPM Essen, na Alemanha, que fomos na última semana de janeiro, ainda antes de começar esta questão da pandemia. Estas 6 empresas que faturam mais ou menos 35 milhões de euros e que têm cerca de 500 trabalhadores, 400 dos quais são trabalhadores permanentes, no espaço destas primeiras semanas, entre a semana 11 e a semana 16, perderam já mais de 5 milhões de euros. E isto demonstra um bocadinho a dificuldade que este setor está a ultrapassar. E porquê é que são estas... E nessa altura que foram a esse evento, se calhar as perspectivas eram belíssimas, não? Sim, as perspectivas eram muito, muito boas, vieram muito animados desse evento, tinham praticamente tudo vendido e não tinham mãos a medir para as vendas e neste momento tiveram várias semanas a destruir praticamente 85% a 90% da sua produção. E isso é muito complicado, já tem muitas pessoas também na questão do layoff, mas aqui o mais preocupante de tudo é que realmente grande parte da produção durante estas últimas semanas foi destruída e por isso vai ser um setor enormemente afetado, ainda por cima porque dependem muito principalmente de 5 mercados, que é o mercado espanhol, francês, alemão, o Reino Unido e a Holanda. Dentro destes 5 mercados, houve 4 que pararam completamente. Só o mercado holandês é que mantém alguma atividade e, por isso, é fácil de imaginar o drama que estas empresas passam neste momento. A nível do... em termos geográficos, estamos a falar do quê? Montijo, Alcochete? Não, estamos a falar principalmente de viveiristas de plantas, estamos a falar de plantas ornamentais, sediados no Algarve. Ou seja, a maioria deles são do Algarve, temos ali um também no Alentejo, no concelho de Odmira, mas já mais para o interior do concelho de Odmira, ao pé de Colos, onde está um alemão também a produzir plantas ornamentais e costuma ir connosco a este evento, mas a maioria são viveiros do Algarve e que normalmente exportam bastante. E neste momento estão sem mercado, quer interno, quer externo, porque mesmo não exportam e também o mercado nacional também deve estar parado.
muito, muito parado. Ou seja, dentro das frutas, legumes e flores, eu diria que as plantas ornamentais e flores foram, sem dúvida, os mais afetados, com prejuízos elevadíssimos, e nós estimamos que vai haver um decréscimo enorme do valor da produção durante este ano, ou seja, 2019, como eu anteriormente referi, as plantas tiveram 602 milhões de euros de volume de negócios, que no fundo são 20% do valor da produção das frutas, legumes e flores. Pela primeira vez, em 2019, passámos os 3 mil milhões de euros de volume de negócios e também muito interessante, este setor tem sido muito exportador. Neste momento exportamos 52% do que produzimos, ou seja, já passámos os 1.600 milhões de euros de exportação. Isto demonstra o dinamismo que as empresas têm tido nesta última década, porque se olharmos para 2010, ou seja, no início da última década, nós exportávamos 780 milhões de euros. Nós, no final da década, em 2019, exportamos mais do dobro do que exportávamos em 2010. Nós passámos os 1.600, estamos com 1.605 milhões de euros e por isso tem sido um setor fantástico a todos os níveis e que com esta pandemia está a ser fortemente afetado. Ao princípio, ou seja, nos primeiros 10 dias, a expectativa até era um bocadinho contrária, porque no princípio, com a reação que houve da parte dos consumidores, quer na maioria dos países europeus, quer em Portugal, em que houve uma ocorrência muito grande de frequência de compras, das pessoas irem aos supermercados e comprarem tudo o que tinham à disposição, e nós nessa altura até pensámos, bem, esta situação, se isto continuar assim, se calhar até nem vamos ter produto suficiente para conseguir dar resposta a esta procura completamente desenquadrada da realidade. Ou seja, acho que não houve também bom senso da parte de grande parte dos consumidores em levarem só os produtos que necessitavam. Passados esses 10 dias, a situação foi completamente diferente. Nós começámos a sentir uma diminuição abrupta da procura, porque também é importante referir que, embora nós crescemos muito nas exportações, apenas 15% vão para países terceiros, ou seja, nós, grande parte das nossas exportações, 85%, são para países europeus. E se olharmos mais detalhadamente para esses países, Espanha tem representado nos últimos 5 anos, cerca de 30%. O mercado mais importante. É o mercado mais importante para nós, praticamente com 500 milhões de euros, são 491 milhões de euros para a Espanha, e como nós sabemos, Espanha está numa situação crítica, até pior do que a situação portuguesa. E isso complicou muito também os mercados, porque, por exemplo, tudo o que é canal Horeca, tudo o que é food service, cash and carries, os próprios mercados abastecedores, que é muito importante que continuam abertos e que continuem a laborar, mas os pedidos são muito menores. E nós, em Espanha, temos uma rede de mercas, que são os mercados abastecedores, muito grande, são mais de 20 mercados abastecedores, e metade das vendas das frutas e legumes passam por esses mercados. E portanto, nós ficamos sem praticamente metade do mercado, já que os outros países europeus também funcionam bastante assim, uns um bocadinho mais com o peso do retalho superior, mas grande parte deles com uma grande influência a nível destes canais. E aí pões os produtos todos ao mesmo nível? Ou há produtos que conseguem manter o seu nível de vendas e outros que sofrem mais? É assim, nós sentimos uma grande diferença, principalmente nos produtos mais perecíveis, porque as tendências de mercado neste momento são tendências que se alteraram completamente. Os consumidores neste momento privilegiaram o canal online, que está completamente entupido na maioria das situações e as respostas são tardias, e portanto isto é tudo uma novidade para as pessoas privilegiaram fortemente a questão do canal online e das entregas em casa. Por outro lado, as pessoas também privilegiaram, como vão menos vezes às compras, com estas indicações da Organização Mundial de Saúde e da própria DGS, que
as pessoas devem sair o menos possível. Ao irem às compras, em vez de irem dia sim, dia não, ou de 3 em 3 dias, vão de 10 em 10, ou de 15 em 15, e em alguns casos de 20 em 20, as pessoas compram e dão preferência a produtos com uma longevidade superior. E por isso os produtos mais perecíveis foram os produtos que sofreram mais e estão a sofrer mais neste momento com esta situação. Embora é importante realçar que, por exemplo, as alfaces, os pequenos frutos, estão a passar desafios muito grandes, mas é bom também não esquecer mesmo o escoamento de produtos de segunda categoria, ou seja, nós normalmente com a questão da restauração temos as saladas de frutas, temos os sumos de laranja muito consumidos de manhã por todos os cafés em inúmeras geografias, não só em Portugal, como no resto da Europa. E todos esses canais estão fechados e, portanto, todos os produtos, mesmo de segunda categoria, estão com enormes dificuldades. Por outro lado, também há sempre pessoas e consumidores que, no fundo, adoptam um critério de escolha mais defensivo e que, por exemplo, optam mais por fruta que tenha casca, etc., embora está completamente esclarecido que não há qualquer problema, desde que com os cuidados habituais que devemos ter, quer antes, quer agora em tempos de pandemia, mas há uma preferência maior por produtos com casca, produtos que possam ser cozinhados. Isso também tem afetado de sobremaneira o setor primário e, neste caso, o setor das frutas, legumes e flores. Por outro lado, não nos podemos esquecer que há produtos que já tiveram as suas campanhas noutras alturas e, neste momento, os que sofrem mais são os que estão em plena produção de primavera e, por isso, há produtos que sofrem mais do que outros, porque há outros que já praticamente... Estás a excluir aí, por exemplo, a pera e a maçã, se calhar, pronto, que não está em fase de plena produção, portanto... Sim, embora possam ter algumas situações pontuais, por exemplo, de venda, de algum decréscimo de procura, não nos podemos esquecer que, por exemplo, a pera roxa, que tem contribuído também muito para as exportações nacionais, e a própria maçã, são produtos que foram colhidos em agosto, setembro, e, portanto, grande parte das suas vendas já foram efetuadas e, portanto, a questão comercial aqui nestes produtos não tem comparação possível, por exemplo, com a framboesa, que está agora a começar o seu pico de produção e que já sente algumas dificuldades. Nós não nos podemos esquecer que o setor dos pequenos frutos, nestes últimos anos, cresceu exponencialmente as suas exportações. O último ano atingiu 238 milhões de euros de exportação. Já exporta mais os pequenos frutos do que o próprio tomate de indústria, que foi o rei das exportações durante muito tempo, sempre ali à roda dos 200 milhões de euros. Portanto, é um setor com uma importância muito grande e que neste momento está a enfrentar grandes desafios. Gonçalo, eu já voltava aos frutos vermelhos, mas ainda, agora falando nos frescos em geral, qual é a tua ideia? Há menos compras de produtos frescos, resultado talvez não tanto de uma alteração de hábitos alimentares, até porque isso seria aconselhável nesta fase comer esse tipo de produtos, mas é um problema de distribuição, é um problema de vendas online, que, como tu disseste, é difícil, tudo isto é novo e de repente começar a abastecer todo o mercado por canais diferentes é complicado, tanto mais que não se sabe se isto é para sempre ou é uma fase de transição, não é? Pode-se correr quase o risco, quando uma pessoa estiver preparada para ter uma rede de distribuição online extraordinária, voltar-se a um padrão de consumo e de compras igual ao que era antigamente? É assim, eu acho que o mundo não vai voltar ao que era atrás. Acho que vai haver aqui alguma evolução e o canal online, nós na Portugal Fresh, já desde... Em outros países é assim, não é? Exatamente. Nós, desde há uns anos atrás, que em todas as nossas comunicações, que temos feito muitas por esse mundo fora e mesmo aqui em Portugal, em vários fóruns, como fizemos na última Agroglobal. Nós, na última Agroglobal, fizemos uma apresentação
em que já dávamos sinais do crescimento deste mercado online nos frescos. Ou seja, no último Agro Global nós apresentámos um estudo de mercado que previa um crescimento do consumo mundial de frutas e legumes de 2,1 trilhões de euros no mundo para 4,8 trilhões até 2030. Esse estudo foi apresentado na última Agro Global e nós, na comunicação que efetuámos, já demonstrávamos que já havia algumas empresas no mundo, por exemplo, a Fresh Direct nos Estados Unidos, em que mais de 70% do seu portfólio de produtos são produtos frescos e só vendem online. Eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de estar em Nova Iorque. Não foi este ano, mas foi no ano passado, em março. Estive com a família, fomos de férias uma semana a Nova Iorque e encontrei, eu sou aqui o chato de casa, que entrei em todos os supermercados para ver a secção das frutas e legumes. E numa das avenidas estavam dois carros parados da Fresh Direct e eu mais uma vez fui o chato da família e fui falar com o motorista do carro que estava parado da Fresh Direct para lhe perguntar quantos edifícios é que aquele carro ia abastecer, porque logisticamente nós também temos que ter a noção que Nova Iorque não é comparável com a maioria das cidades europeias. E eu perguntei-lhe quantos edifícios é que ele ia abastecer com aquele carro. E ele disse-me, olha, está a ver o meu colega atrás, estes 2 carros são só para este prédio. E isto também demonstra a aptidão que as pessoas já têm, por exemplo, num mercado como Nova Iorque, em que comprar fruta e legumes é muito caro nos supermercados, em que a alternativa da compra online é uma alternativa muito interessante. Como, por exemplo, no mercado asiático. No mercado asiático, a Fruit Day também é uma plataforma online em que a maioria dos produtos que vende são produtos frescos. Portanto, quer nos Estados Unidos, quer no mercado asiático, isto já é uma realidade muito grande. Nesse estudo que foi apresentado na Agro Global, na evolução do consumo mundial, também se fez uma caracterização de quanto é que se comprava online de frescos em 2015, que era apenas 1% destes 2,1 trilhões de euros, e fazia-se já uma estimativa e uma projeção para quanto é que se compraria online destes 4,8 trilhões em 2030. E estes 4,8 trilhões, a nível do online, já vai ter 7%. Eu acho que este estudo vai ter que ser revisto, porque vão ser bastante mais do que os 7%, porque esta pandemia vai ajudar ao desenvolvimento deste canal. Essa alteração, as coisas a serem assim, e são com certeza, acabas por estar a lançar um desafio de que, no sentido de que esta situação pode acelerar essa transição. Porque em termos de consumo em casa, se ele for igualmente fácil para as pessoas, não vejo razões, antes pelo contrário, de as pessoas não terem uma grande incidência em termos da sua alimentação nesse tipo de produtos frescos, com a importância até para a saúde que eles têm e até para a defesa em relação a esta situação de pandemia. Portanto, se calhar vale a pena fazer esse esforço. Claro que é muito mais fácil dizer do que fazer, mas vale a pena fazer esse esforço para essa transição, uma vez que tu já tinhas diagnosticado que ela era o futuro. Nós acreditamos fortemente que sim, que é um canal que vai ter um peso muito grande. É evidente que o retalho vai continuar a ser muito importante e tudo o que foi dito até agora também, esta questão de nós estamos a promover produtos que são extremamente importantes para conseguirmos manter uma dieta equilibrada e saudável e, portanto, estamos a promover produtos que também têm uma apetência de compra cada vez maior, principalmente por estas gerações. Também algo que nós temos, na minha opinião, desprezado bastante, mesmo estas últimas gerações mais novas, estes millennials, que muitas vezes nós falamos com alguma dificuldade de perceber os hábitos de compras deles. Eles têm compras completamente diferentes das nossas gerações e atenção que a geração dos millennials
em menos de 5 anos vão ser mais de metade da força de trabalho no mundo. E, portanto, são eles que têm o poder de decisão de compra, e estas novas gerações compram de uma maneira completamente diferente das últimas gerações. Ou seja, eu tenho 3 filhos entre os 17 e os 21 anos e vejo que as opções que eles têm de compras, mesmo antes desta pandemia, já eram muito diferentes das adotadas por maioria dos consumidores. Agora nós temos que ter uma noção aqui muito concreta. Nós, se calhar, vamos depender mais da Europa do que antes da pandemia. Esta questão dos mercados, se calhar, vai demorar algum tempo a retomar os seus processos normais, e não nos podemos esquecer que o grande mercado em desenvolvimento é o mercado asiático, porque as compras em 2015, o mercado asiático já valia 46% das compras mundiais de frutas e legumes. Em 2030 prevê-se que vai valer 56% dos 4,8 trilhões de euros. E isso também nos dá uma leitura da importância destes novos mercados, o mercado indiano, o mercado chinês, e, portanto, são geografias que nós temos que continuar a apostar. Agora, os tempos são novos. Eu amanhã... Mas nesta fase temos que contar também com o mercado nacional. Claro, mas o mercado... das pessoas para a importância de consumir fresco e para a importância de consumir português. Sem dúvida, completamente de acordo, não podia estar mais de acordo. Os mercados nacionais são muito importantes. No caso das frutas e legumes, são praticamente metade do valor da nossa produção, fica no mercado interno, são 48% do valor da produção. Acredito que em 2020 o peso, se calhar, até vai ser superior, porque realmente está a haver aqui um trabalho muito interessante de toda a cadeia agroalimentar, e, portanto, nós temos que reconhecer o bom trabalho, quer do retalho, quer da indústria, em apostar mais nos produtos nacionais, e isso é muito bom para todos nós, mas há algo incontornável. A demografia na Europa está em decréscimo e, portanto, claro, se nós queremos crescer... Em futuro é assim como estás a dizer, sem dúvida. Nós queremos crescer em termos de produção, de conseguir remunerar melhor a nossa produção, de procura por mercados. Nós temos que também diversificar os nossos mercados e não termos uma dependência da Europa, como temos neste momento. Das nossas exportações dependem 85% do mercado europeu. A pera e a maçã são um excelente exemplo nesse sentido, porque as suas exportações, mais ou menos quase 50%, são para países terceiros e, portanto, aí, por exemplo, são setores que, na minha opinião, já vão bastante à frente de outros nessa procura de mercados. Como eu há pouco estava a dizer, todas estas situações são novas, é muito difícil prever o que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses, mas a economia vai ter que retomar, porque é impossível... Eu queria um bocado este período de emergência. Se calhar salientava aqui 2 aspectos daquilo que tu disseste, que era forçar uma forma diferente de vender e apelar, e eu penso que não é que é a fase indicada para o fazer, apelar ao consumidor para, como ouvi alguém dizer há pouco tempo, não comer fruta que anda de avião. Certo, embora eu acho que nós temos que ter cuidados, porque também exportamos muito e, portanto... Estou-me a situar um pouco nesta fase mais de que temos que manter as empresas vivas e que temos que prepará-las, se calhar, para todos esses... mantê-las vivas para estarem preparadas para todos esses desafios futuros. Sim, sem dúvida. Era para te lembrar só um aspecto que eu acho que talvez seja interessante. Parece muito complicado distribuir produtos frescos por toda uma população. Mas não era há muito tempo que o pão, por exemplo, que era um produto que não é de grande valor, em termos absolutos, não é um produto de grande valor relativamente aos preços de transporte, né? E essa relação é sempre importante. Nós não podemos fazer uma grande viagem para vender um produto que depois vale muito pouco. O pão não tinha essa relação muito favorável e era
distribuída às portas de casa. Por toda a gente. Sem dúvida. Há oportunidades e projetos muito engraçados. Por exemplo, mesmo a Vitacresce lançou... Ainda, era um exemplo que eu gostava de que tu falasses. Que vi agora esse anúncio. A Vitacresce lançou agora muito recentemente, portanto ainda não há uma noção concreta do que é que o projeto vai dar ou não, mas entregas começou com Lisboa, Porto e Setúbal, mas agora já alargou a vários distritos do país. Entregas entre 48 e 72 horas conforme os locais, mas maioria, portanto, estas geografias principais em 48 horas e, portanto, são oportunidades que se têm que agarrar e que se têm que tentar. Sendo o dinamismo da Vitacresce, não admira que esse projeto venha a ter sucesso. Sim, sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Gonçalo, só que ainda situando outra vez num produto que estavas a falar há pouco e que era muito importante em termos de exportação, que eram os frutos vermelhos. Parou a exportação? Mantém-se a níveis mais reduzidos? Como é que está? É assim, as exportações não pararam. Isso seria um desastre completo porque, como eu referi há bocado, os pequenos frutos exportaram em 2019 238 milhões de euros e só a framboesa mais de 180 milhões. Portanto, se os mercados de exportação parassem, seria uma calamidade completa para as empresas de pequenos frutos. Agora, tem havido uma contração no consumo, mas tem-se tentado procurar mais clientes, mais alternativas, ir a países mais do leste da Europa que não se iam e que não havia grandes contactos e tentou-se alargar o leque de clientes. Nós temos uma grande vantagem porque o produto português é reconhecido como um produto, e neste caso a framboesa, de elevada qualidade, mesmo quando comparado com o mesmo produto produzido nos países do sul da Europa. E portanto, esta grande característica que nós temos em Portugal de ter um clima atlântico, que na latitude sul da Europa somos o único país que temos um clima com influência atlântica e que nos permite produzir framboesa ao longo das 52 semanas do ano, é muito apetecível para os clientes, porque eles conseguem reconhecer as qualidades que o produto tem, a mais-valia da qualidade e da segurança alimentar que os produtores portugueses conseguem garantir, e este trabalho que foi feito de promoção nos últimos 10 anos dos produtos nacionais foi de extrema importância para ser mais fácil neste momento, com alguns telefonemas, se conseguir abrir algumas portas que se calhar há 10 anos atrás era impensável porque ninguém conhecia propriamente a qualidade e a imagem que os produtos portugueses têm. Ou seja, todas estas presenças internacionais que fizemos nos últimos anos, e às vezes nós olhamos para trás, ainda o ano passado, nós tivemos em 15 países diferentes em 4 continentes, ou seja, os nossos produtos têm um reconhecimento muito superior neste momento. Mesmo ainda conseguimos fazer a Fruit Logística este ano na primeira semana de fevereiro, já foi difícil, já se notou uma quebra, por exemplo, de procura dos países asiáticos. Já havia muito poucos asiáticos nesse evento, na primeira semana de fevereiro, em Berlim, mas nós termos, por exemplo, nesse evento, que é o maior evento de frutas e legumes no mundo, termos um stand com mais de 500 metros quadrados, com um grupo de empresas que aposta muito na exportação, com uma visibilidade enorme para um sítio onde passam compradores de mais de 130 países do mundo. Todas estas situações, neste momento, estamos a colher o investimento que fizemos nos últimos anos, e por isso é muito importante. E a logística, quer a logística de exportação e quer também aquilo que se passa nos campos, ou seja, vai-se conseguindo resolver os problemas de trabalho no campo?
É assim, nós já, a nível, por exemplo, da questão da framboesa, já houve algumas semanas que tivemos que pôr de parte algumas áreas para tentar equilibrar o mercado e ver o que é que conseguíamos fazer ou não. Mas há aqui muitos desafios. Esta altura era a altura em que chegam mais migrantes que muito têm contribuído para conseguirmos crescer em termos de áreas, ou seja, que nos vêm ajudar nas colheitas. Mas também esta questão de se conseguir produzir todo o ano também reduziu a questão dos picos de trabalhadores e por isso é mais fácil hoje em dia as empresas têm a sua estrutura gerir a questão. Peço desculpa, não ouvi. As empresas têm a sua estrutura de mão de obra equilibrada ao longo do ano e, portanto, conseguem mantê-la. Sim, embora existam sempre picos de produção e agora estamos a entrar numa fase de pico, mas eu acho que esta questão da medida de trabalhadores em layoff poderem trabalhar na agricultura foi uma boa medida e que nós acreditamos que possa fazer face a alguma falta de mão de obra que possa ocorrer. Por outro lado, também há setores que estão piores do que o setor das frutas, legumes e flores, por exemplo, o setor do turismo, que vai haver muitas pessoas disponíveis seguramente para ajudar as colheitas que temos neste momento. Mas a nível dos transportes, e não fugindo a uma questão que é de extrema importância, nós neste momento temos uma dificuldade acrescida que é há muitos transportes que voltam vazios da Europa, ou seja, habitualmente os transportadores portugueses têm maior facilidade em de fora. E hoje em dia isso está a ser mais difícil. As exportações que estamos a fazer, com os cuidados que tem que haver, por exemplo, não vão 2 motoristas, vai só um motorista, mais tempo e haver menos retornos também aumenta o custo de transporte, ou seja, claro, todas as situações a nível dos custos na produção estão mais complicadas. Os nossos custos aumentaram, o valor está a ser mais reduzido comparando com o histórico e, por isso, o desafio é gigantesco. Houve também aqui algumas... Pode ser que o preço dos combustíveis venha a ajudar nessa dificuldade de não haver retorno. Sim, poderá ajudar e já se notou a questão dos preços dos combustíveis, mas de qualquer maneira a situação de escassear alguns transportes para exportação é algo que nos preocupa e mesmo o tempo que neste momento estão a demorar os transportes porque no fundo o transit time neste momento é mais demorado do que habitualmente. Gonçalo, acreditas que essa situação da possibilidade dos trabalhadores em layoff trabalharem na agricultura, acreditas que isso seja um facto? É assim, eu penso que em alguns casos vai acontecer. Agora só dizer-te porque é que tu fazes essa pergunta, porque acho que tinha muito interesse que, de certa forma, trabalhadores mais urbanos voltassem um pouco ao campo e a conhecer um bocado o mundo rural. Acho que isso também ajudava a uma imagem global diferente daquela que muitas vezes se tem da agricultura, de desconhecimento e de desligamento em relação ao setor agrícola por parte das populações mais urbanas. Eu concordo perfeitamente e espero que seja uma oportunidade, porque se isto demorar muito mais tempo, todas estas restrições que temos, isto vai ser muito difícil a recuperação e vamos ver como é que vai ficar o nosso desemprego e há aqui situações dramáticas a nível social que seguramente não são fáceis de ultrapassar e por isso eu acredito que haja uma maior predisposição de pessoas que estão com maiores dificuldades em poderem aproveitar algumas oportunidades no meio agrícola. Agora, essa questão é muito relevante porque realmente o mundo urbano e o mundo rural estavam desligados, não é? Estavam demasiado desligados e eu penso que nesta altura eu acho que a maioria dos consumidores e dos consumidores urbanos já perceberam a importância que tem o mundo rural e esta pandemia teve efeitos muito negativos, mas eu espero que esse
seja um ponto, de uma vez por todas, muito positivo e que as pessoas saibam dar o devido valor ao mundo rural, que tão grande contributo dá ao mundo. Vamos voltar a pôr os pés na terra. Esperemos que sim. Agora, a mim e à Portugal Fresh principalmente, temos aqui uma grande preocupação. Nós estamos a começar a ver medidas de alguns países que nós percebemos que têm situações financeiras bastante melhores do que a portuguesa, mas a nossa preocupação é que, não havendo medidas europeias transversais, que é isso que nós esperamos que aconteçam, principalmente, por exemplo, na questão do setor das plantas ornamentais e flores, que não comecem a haver grandes diferenças, porque se os produtores holandeses, alemães, franceses, que tiveram também grandes dificuldades durante estas últimas semanas, tiverem apoios completamente diferentes dos que vão ser dados aos produtores portugueses, mais uma vez vamos sair desta crise muito mal, porque concorrencialmente com mais dificuldades. Com mais dificuldades, porque se não tivermos ferramentas parecidas para conseguirmos colocar as nossas empresas na retoma económica, vai ser complicado assegurar aqui a continuidade de algumas empresas, por exemplo, desse setor. Gonçalo, para terminar, ficam muitos temas para falar, mas já deste um retrato muito objetivo daquilo que se passa no setor. Mas quando se fala em ajudas, enfim, nós não sabemos se vai ser possível ajudar tanta gente, tanto setor da economia, nem como é que isso vai ser feito. A minha pergunta, portanto, é: se for possível, como é que deveria ser feito um apoio aos setores que estão em maior dificuldade? Intervenção no mercado? Compra? Por parte... Sim, eu penso que, por exemplo, no caso, eu acho que esta pandemia tem algumas situações, não são muitas, mas algumas situações que nós devemos refletir. Uma delas é: os produtores, de uma vez por todas, têm que perceber que, estando organizados, ou seja, estando em organizações de produtores, estão muito mais defendidos. As organizações de produtores têm uma medida, que é a prevenção e gestão de crises, que já tem uma ação que prevê retiradas do mercado. E em Portugal apenas... Pela União ou com financiamento português? Não. 100% União Europeia. Ou seja, através dos programas operacionais. E esta ferramenta é uma ferramenta muito interessante. E os produtores têm que ter a noção que apenas 25% do volume de negócios das frutas e legumes passa por organizações de produtores em Portugal. Enquanto na Europa a média é de 50%, e, por exemplo, na Bélgica, mais de 90% passa por organizações de produtores. E isto defende muito mais os produtores, que podem, ao abrigo do seu programa operacional, recorrer a algumas destas ferramentas. Ou seja, a questão, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que a retirada de mercado, no caso das plantas ornamentais, era fundamental. Porque... Se houve compra de publicidade institucional aos jornais, é uma forma de intervir no mercado também, não é? Porque não também fazer essa intervenção a nível desse setor? Sem dúvida. Eu penso que a questão da retirada de mercado a nível das plantas ornamentais era muito importante, até porque o problema foi transversal a todos os produtores da União Europeia. Os espanhóis, os italianos, os franceses, os holandeses, os alemães, estão todos em situação muito, muito complicada, e por isso eu penso que seria uma medida muito adequada neste caso. A nível dos produtores de frutas e legumes, todas as medidas que vierem são positivas, mas eu penso que esta questão de os produtores estarem organizados é algo fundamental, e que neste momento estamos a ver a importância de pertencer a uma organização de produtores. É a chave do acesso a esses programas que estávamos a falar. Exatamente. Gonçalo, a nossa conversa já
vai longa, foi ótimo, fiquei a perceber muito melhor as dificuldades do setor. Espero bem que essas dificuldades desapareçam, quer pelo lado de uma capacidade de reação do setor a esta fase que estamos a viver, mas principalmente, esse é o meu maior desejo, que este problema dos fundos fique resolvido e que as questões voltem à normalidade. Muito bem, muito obrigado. E até sempre. Obrigado. Até sempre, um abraço.